Meus irmãos, Jesus Cristo está voltando e faz necessário que preguemos o Evangelho segundo a palavra. Galera, hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre batalha e guerra espiritual, para vocês terem uma noção do que está acontecendo aqui no nosso mundo, porque agora as coisas vão se intensificar antes da volta de Jesus Cristo. Antes do vídeo começar, já quero deixar bem claro que não é sobre mim, sobre ele, que seja dada todas as honras, todas as glórias ao nosso Deus, nosso Criador do céu, da terra, nosso universo, nosso único Senhor Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, que veio, deu a vida por nós, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Se não fosse ele, galera, nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados à eternidade. Então, glórias e louvores só a ele. E que nem eu peguei e falei pra vocês, hoje a gente vai falar aqui sobre batalha espiritual, sobre o nosso mundo aqui, como é que funciona mais ou menos. E todas as explicações que vocês forem ver, galera, tem que ser o quê? Segundo a luz da Bíblia. Porque a Bíblia é Jesus Cristo, de Gênesis, Apocalipse, é o verbo que se encarnou e habitou entre nós. Então todas as explicações que vocês forem ver, tem que ser segundo a Bíblia. Então, para começar aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 12 diz: "Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas que nós estamos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Então já aqui, ó, o que frisa aqui, certo? Esse versículo, que a nossa briga, certo? Não é contra as pessoas, e sim é contra aquilo que está dentro das pessoas, certo? Se a pessoa está em Deus, o Espírito de Deus repousa sobre essa pessoa. Porém, se essa pessoa não está em Deus, ela não faz a vontade de Deus, certo? O Espírito de Deus não está nessa pessoa, e nisso dá espaço aqui para Satanás e seus demônios, certo? Tomarem conta dessa pessoa. Ela pode até ser uma pessoa legalzinha, porém, ela não é de Deus. Se ela não é de Deus e não faz as coisas de Deus, ela faz as coisas do pecado e as coisas que são corrompidas, certo? E agora, eu vou falar para vocês aqui, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: "Estejam alertas e vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar." Vou ler de novo: "Estejam alertas e vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor rugindo e procurando quem possa tragar." Então, galera, a gente tem que estar aqui 100% do tempo que em comunhão, em oração, em foco com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o diabo, o Satanás e os seus demônios, eles ficam aqui só ao redor esperando quem possa tragar. Na hora que você der uma brecha, ele vai ali, ele vai pegar e falar pra Deus: "Ó, tá vendo aquela pessoa que te segue lá? Tá caminhando pelo caminho errado." Aí Deus vai falar: "Beleza, fazer o quê? Eu dei a instrução pra pessoa seguir, a pessoa não tá seguindo, então agora você pode ir lá tentar ela, ué." Igual foi no caso com Jó. Jó é um homem lá que agradava os olhos de Deus, porém Satanás chegou e falou pra Deus: "Ó, tá vendo, seu servo Jó? Ele só te serve porque você dá tudo pra ele." Aí Deus falou: "Tá bom, então vai lá e tenta ele, só não toca na vida dele." Aí foi lá e Satanás tentou. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 diz, presta atenção: "Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz." Vou ler de novo: "Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz." E o que isso significa, galera? Significa que o quê? Que nem a gente falou, primeiro, a gente tá numa batalha espiritual contra os espíritos malignos que andam ao redor da gente, ficam nas regiões celestiais, e Satanás, ele fica ao redor, procurando quem possa tragar, ele só fica te observando, Satanás e seus demônios. Na hora que você começa a fazer coisa errada, ele já vai lá e te acusa pra Deus, aí tipo, você já dá legalidade pra colocar a mão em você. E nesse versículo, pra completar, fala o quê? Que não se admirar, pois o próprio Satanás se disfarçando de luz. Que daí significa que toda vez, quando você tá lá fazendo algo ruim, né, entre aspas assim, por quê? Satanás, quando ele vai se revelar pra vocês, galera, ele não se revela igual vocês imaginam. Ah, um capetão, um chifre, com um tridente, de uma pessoa ruim. Não, galera, isso daí já tá muito óbvio. Satanás, pra ele tragar você, ele tá vendo ali, seu comportamento é esse. Ele fica aqui no celular, tá no Instagram conversando com quem não deveria conversar, fica curtindo essas coisas no TikTok, aí vai lá Satanás e faz o quê? Vamos enviar um cara bonito aí, pra trocar ideia com essa menina aí, vamos enviar uma menina bonita pra trocar ideia com esse cara, no caso, o homem e a mulher relacionado, casado, certo? Mas não, vamos enviar alguém lá, envia alguém, aí começa alguém a curtir sua foto, alguém começa ali a conversar com você, chamar sua atenção, aí você, não, mas não tem nada a ver, é só uma conversa, e Satanás ali, disfarçado em anjo de luz, fica ali só usando a pessoa pra te devorar, filho, na hora que você cair, já era, filho, ele ia puxar, ele pega primeiro, ele te dá um aperto de mão, se você quiser apertar a mão dele de volta, ele puxa seu braço, puxa seu corpo, sua perna, sua cabeça e puxa tudo. Aí, meus amigos, só com muita oração, certo? E você vai perder muito tempo nisso, porque é tipo aquilo. Aí você vai lá, passa isso, aí vai dar um mês, um ano, 10 anos. Tem gente que não volta, galera, por isso que não adianta você brincar com o pecado. E eu vou falar pra vocês agora, só pra vocês terem uma noção de quantos, mais ou menos, né? Segundo o que a gente pode interpretar da Bíblia, quantos demônios tem na Terra e quantos demônios tem pra cada pessoa. Pode prestar atenção. Em Apocalipse, capítulo 5, fala: "Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em voz alta, em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor." Então, já peguei e falar que o que aqui? São milhões de milhões. Antes de eu pegar e fazer a conta pra vocês, eu vou ler um outro versículo pra vocês entenderem aqui, ó. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo de 7 a 9 diz: "Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão,
E o dragão e seus anjos revidaram, porém não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Então o grande dragão foi lançado para fora, que no caso seria Satanás. Ele é a antiga serpente chamada de Diabo ou Satanás, que engana o mundo. Então, que nem a gente falou antes lá, que Satanás, ele se desfaz de luz, que ele vem como uma pessoa bonitinha ali pra te tentar. Aqui o próprio capítulo 12 de Apocalipse fala aqui, ó, Satanás, o que engana o mundo todo. Então ele vai o quê? Vir pra você numa maneira de anjo de luz, pra quê? Pra te enganar, galera. Só que até você perceber que aquilo é um engano, ele vai tragando sua vida. E quando ele te mostrar que é um engano, quando você perceber, você tá no fundo do poço. Muitas das vezes você não vai ter nem força pra pedir mais pra Deus te ajudar, certo? Por isso que eu falo, não brinquem com o pecado com o erro. E continuando, ele é a antiga serpente chamada de Diabo Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então eles estão aqui também na terra, nas regiões celestiais na terra. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4 diz: a cauda dele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-os na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho no momento em que nascesse. Então tá escrito aqui, a cauda dele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Então, aqui simbolizando que quando você olha pro céu, você vê milhares e milhares de estrelas, é como se fosse anjos, entendeu? Os anjos, a quantidade dos anjos que estavam no céu. E pra quem voltando aqui pra vocês agora, pra pegar e falar aqui o que, ó, pra gente fazer a conta, em Apocalipse 5, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como seres viventes anciãos. Aí vamos fazer a conta pra vocês agora. Na matemática, quando a gente pega e fala o que o número D significa multiplicação. Então, milhões de milhões, só pra vocês terem uma noção aqui, ó. 1 milhão, certo? Milhão de milhão, vezes 1 milhão. Vezes 1 milhão. Então, ó, esse número que deu é só a quantidade de anjos que tem lá no céu. Imagina a quantidade que caiu. Aí fala que a terça parte dos anjos caiu, que Satanás arrastou junto com ele, a terça parte. Agora, só pra ficar fácil aqui, pra não ficar fazendo um monte de conta, imagina. Esse daqui é o que tá no céu, certo? Aí vamos imaginar que a terça parte disso caiu, divide por 3. Então, ó, só disso daqui que caiu na Terra, vamos se dizer assim, ó. Ó, pra vocês entenderem, ó. 3 mil, 33 mil, 333 mil, 3 milhões, 33 milhões, 333 milhões, 3 bilhões, 33 bilhões, 333 bilhões. Então, imagina que mais ou menos vamos se dizer. Jogando baixo. Na Terra tem 332 bilhões de demônios. Aí a gente pega e divide, ó. Divide por 8 bilhões. 8 mil, 80 mil, 800 mil, 8 milhões, 80 milhões, 800 milhões, 8 bilhões. 8 bilhões de pessoas. Então, ó, vamos dizer que essa é a conta aqui, certo? Que foi rápido só pra pegar. E pra mim pegar e tentar te passar aqui alguma coisa pra você entender, entendeu? Imagine que na Terra, pra cada pessoa, tem em torno de 42 demônios pra cada pessoa. É mais ou menos isso. Pra cada pessoa tem 42 demônios, e esses 42 demônios, que são seres espirituais que você não vê, eles ficam te observando o dia inteiro, galera. Daí eles pegam e fazem o quê, ó? Que eu peguei e falei pra vocês, 42 demônios durante o dia inteiro pra te ver, aí você fica lá, ó, só no celular lá. Ele não sabe o que você pensa, mas tá lá. Você fica lá só no celular, não, vamos ver. Aí você é casado, você começa a trocar ideia, você vê uma curtida. Na hora que ele já começa só a te observar. E na hora que ele vê, o cara deu uma curtida na foto dessa mulher, essa mulher gostou. Esse homem gostou da curtida da outra mulher. Ele fica lá só observando, meu filho. Na hora que ele vê, ele só fica mapeando suas atitudes. É como se fosse uma inteligência artificial, é literalmente isso. Ele fica mapeando suas atitudes. É que nem quando você tá no celular, você chega lá, você fala assim, eu queria saber, você quando tá conversando com uma pessoa, fala de bota, ou fala de computador, de celular. Aí na hora que você vai entrar no celular, tem um anúncio de celular, tem um anúncio de bota, de computador, entendeu? Os demônios é a mesma coisa, eles ficam só te observando. Aí o que? Eles ficam minando sua mente. É o termo que pega e fala segundo a Bíblia que o que? Que eles lançam setas na nossa mente. Setas e dardos inflamados. E o que seriam essas setas? Quando eles veem como você reage às coisas, eles lançam pensamentos na sua cabeça, que daí é aquela intuição, que nem o pessoal fala, tem um anjinho e um diabinho. Aí o diabinho fica lá, não, faz isso, não curte de volta. Não, manda mensagem só pra falar, só pra elogiar, só pra agradecer. Aí antes de agradecer, começa uma conversa. Antes de começar uma conversa, vai indo até que gera uma traição e daí por aí vai. E é assim que eles pegam e te influenciam, galera. Que nem outra também, os dardos inflamados. Aí, tipo, você briga com uma pessoa que você conhece, aí você não libera perdão, aí Satanás, esses demônios lá, esses 42 demônios que é só pra você, exclusivo pra você, eles ficam aqui lá, ó, só induzindo lá com os dardos inflamados. Os dardos inflamados são sentimentos, vamos dizer assim. Induzindo você a sentimento, não vou perdoar nunca essa pessoa, vou ter raiva, vou ter ódio, vou rancor, não acredito como essa pessoa fez isso comigo, eu vou fazer isso com ela, eu vou pegar e dar o troco nela, dobrado, isso, que aquilo, isso daí o que, galera? É os demônios, Satanás e os demônios influenciando sua cabeça, porque Jesus Cristo, ele veio pra quê? Pra perdoar todos nós. Jesus Cristo falou que perdoem 70 vezes 7. O perfeito vezes o perfeito, o completo vezes o completo. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para perdoar, porque todos nós estamos em pecado. Então, galera, mais ou menos esse é o vídeo de hoje, certo? Falamos sobre batalha espiritual, falamos sobre como é que funciona aí, mais ou menos uma conta ralé ali, questão de demônio, quanto que tem pra cada um, que eles estão te observando, galera. O mundo espiritual tá aí, eles estão te observando. Você não vê, mas eles te veem, certo? E é tipo aquilo, enquanto tem os demônios,
também tem os anjos de Deus, que Deus deixa e fica a batalha espiritual. Porém, se você é uma pessoa que não faz a vontade de Deus, aí Deus entrega você de uma vez e daí você fica só com os demônios. Aí você não tem mais aquela, como é que fala? Aquela defesa, entendeu? Que as pessoas que acreditam em Deus, que buscam cumprir o que Deus quer e acreditam em Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo, tem, certo? Essas pessoas têm a proteção de Deus. Agora, quem não acredita, quem não tá nem aí com nada, aí não tem. Então é mais ou menos isso. Que Deus abençoe você, sua família, multiplique, frutifique, dê discernimento, sabedoria, certo? Restaure os lares de vocês, que pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré possa cair por terra toda obra de Satanás e seus demônios, que todo pensamento contrário na mente de vocês possa cair por terra, todo dardo inflamado de sentimento contrário, sentimento negativo cair por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo sangue do Cordeiro que, certo, nos resgatou. E é mais ou menos isso, galera. Jesus Cristo está voltando, a volta é próxima, certo? É bem próxima. Então, mudem seus caminhos, se voltem para Deus, para Jesus, certo? Porque depois não vai haver segunda chance. Deus perdoa a todos, independente do que você tenha feito, independente da maldade, independente de qualquer coisa, Ele te perdoa. Se você se arrepender de coração, Ele te perdoa, certo? E que nem eu vou deixar para vocês, que eu sempre falo no final também, que eu esqueci. Mateus capítulo 7, versículo 17 a 8 diz: peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam, a porta será aberta, pois o que pede ele recebe, o que busca ele encontra, o que bate a porta ela será aberta. E o que isso significa? Que você, se você tá com dificuldade, se você pedir para Deus, Ele vai te ajudar. Se você buscar a Deus, você vai encontrar, certo? E se você bater a porta, Deus vai abrir a porta para você, vai te puxar lá para dentro, te ajudar, te auxiliar, certo? E te tirar desse lugar que você tá. Tamo junto, é nóis, Deus abençoe, até a próxima.